E é em nome dessas convicções, dessas crenças, que eu indago a Vossa Senhoria quais foram as fundamentações técnicas que levaram à publicação do PLN número 5, de 22 de julho de 2015. A palavra à senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 3 minutos. Bom, senador, obrigado, presidente. Bom, em relação ao PLN 5, é o PLN, como todos sabem, que é o de alteração da meta de resultado primário, portanto, não é a edição dos decretos. Mas eu falaria sobre ele porque o que levou a ele, novamente, senador, eu queria só relatar um pouco a execução fiscal de 2015. Em 7 de janeiro de 2015, foi editado o primeiro decreto de contingenciamento, antes, inclusive, da aprovação do orçamento. Como eu disse, a LDO autoriza, no período de antivigência da lei, a execução de 1/12 das despesas correntes, sem poder gastar com investimentos. E a decisão da área econômica foi limitar em 1/18, ou seja, um corte de 30% que estava autorizado. E, dali para frente, quase em todas as vezes que houve uma reavaliação do cenário fiscal, foi feito um novo contingenciamento. Em 22 de abril, em 22 de maio, em 22 de julho. E o envio do PLN 5, o senhor pode procurar nas próprias exposições de motivos, ele tinha um único objetivo. As despesas, a gente tem um orçamento em que 90% das despesas são obrigatórias, mais de 90%, só acho que a gente fez uma conta, incluindo os mínimos constitucionais, dá em torno de 91,5%, são despesas obrigatórias ou mínimos constitucionais que têm que ser garantidos. E a queda da receita entre maio e julho, nas estimativas feitas pela própria Receita Federal e por projetos de lei que tinham sido encaminhados e que estavam sendo aprovados de forma um pouco diferente, por mudanças, inclusive, nas estimativas, levaria mais uma queda de quase 100 bilhões, de 60 bilhões no resultado entre maio e julho. Nesse sentido, por uma questão de transparência e de demonstração para a sociedade brasileira do cenário fiscal, fruto de uma desaceleração muito forte, foi enviado o PLN 5, relatando como estava a situação fiscal naquele momento. Ou seja, 2 minutos, senador Cássio Cunha Lima. Ou seja, eu posso concluir, doutora Esther, que em julho de 2015, portanto, o governo já tinha pleno conhecimento da realidade fiscal e, consequentemente, da impossibilidade de cumprir a meta originalmente estabelecida, daí porque a necessidade de fazer a revisão desta meta. Ou seja, o PLN 5, datado do dia 22 de julho, já demonstrava de forma nítida, de maneira cabal, que a meta fiscal estabelecida por este Congresso Nacional já não estava sendo atingida, daí porque a necessidade de sua revisão. É isso que eu posso entender? Com a palavra a senhora Esther Dweck, na condição de testemunha, 2 minutos. Senador, obrigado, presidente, obrigado, senador. Em relação ao objeto que a gente está tratando aqui, é importante dizer o seguinte, que os decretos, novamente, não afetariam essa situação. Os decretos não alteraram a situação, os decretos não afetaram em nenhum momento o cumprimento da meta. E, novamente, no nosso entendimento, o que está no artigo 4º da Lei Orçamentária, que é o que define a possibilidade de abertura de crédito suplementar por meio de decreto, é que esses decretos tenham impacto neutro na obtenção do resultado primário. Então, na verdade, para o objeto que a gente está tratando aqui, o importante é entender que aqueles atos em nenhum momento afetaram ou aumentaram as despesas e, portanto, eram neutros em relação à obtenção do resultado primário. 1 minuto, senador. Fica claro, portanto, que o governo já conhecia a realidade do descumprimento da meta fiscal, tanto é que enviou para este Congresso Nacional o PLN número 5 de 2015, o que fica caracterizado a prática do crime de responsabilidade. Porque o PLN 5 nada mais foi do que a limpeza da cena do crime. E limpar a cena do crime não significa dizer que o crime não foi cometido.
Foi esta expressão que usei, inclusive, na tribuna da Câmara dos Deputados, plenário do Congresso Nacional, quando, ao lado de vários outros senadores e senadoras, votamos contra o PLN 5, porque entendíamos que ali estava exatamente a tentativa de limpar a cena do crime, uma vez que o próprio governo, como acaba de confirmar a doutora Esther, já em julho sabia que não estava cumprindo a meta e, não cumprindo a meta fiscal, portanto, não poderia editar os decretos que só poderiam ser feitos com autorização do Poder Legislativo. Aí está o crime. Bingo! O crime de responsabilidade foi praticado, confirmado não apenas pelos decretos, mas pelo PLN 5, pelo que a depoente, a testemunha, doutora Esther, com toda a competência e clareza, acaba de confirmar.